Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Quase Tudo. E eu tava muito na dúvida do que falar essa semana, mas resolvi falar de um assunto que eu sei que atormenta muita gente e também me atormenta um pouco, que é o vício em redes sociais. É impressionante como o poder de uma telinha tem sobre as nossas vidas e sobre a nossa rotina. Eu não sei se já mencionei isso antes, mas acredito que sim. Eu prezo muito pela minha rotina. E é muito difícil quando tem uma coisa que não existia antes. Porque eu não cresci dessa forma. Eu ainda peguei, sim, eu sou velha nesse nível. Eu ainda peguei internet de escada. Tipo, que tinha que sábado, no final de semana, depois de tal hora. E as coisas foram evoluindo. Eu até tive celular cedo, mas era só realmente pra falar com meu pai. E eu não ficava mexendo, olhando, até porque não tinha internet fácil, enfim. Era bem mais incomum do que é hoje. E, tipo, era o Orkut, na época, né? Que peguei o auge foi mais o Orkut. E depois o Facebook, mas que ainda não tinha um vício como é, mas, assim, e olha que eu não tenho Twitter, porque é uma poluição mental demais, enfim, não tem como. E também não tenho TikTok, porque pra mim TikTok não dá. Aquilo ali é de Deus, não. E o Instagram com o Reels também não ajuda muito. Mas uma coisa que tem me ajudado muito é que, como eu vejo que às vezes, tipo, trabalhando, ou estudando, ou fazendo qualquer coisa, se o Instagram estiver ligado, nosso cérebro tem uma tendência a clicar ali e receber aquela dopamina pobre, barata. Porque a gente tem essa necessidade, né? Então eu cortei e deixo só no final de semana. Mas às vezes, mesmo assim, fico ali. É constante. Você vai olhar um negocinho, vai ver uma coisa. Às vezes vai olhar até uma informação, porque as pessoas publicam umas coisas no Instagram, e aí você vai olhar, e aí quando você vê, você. Porque tem isso também, né? Você, às vezes, até durante a semana, posta um negócio de um evento, de alguma coisa que eu vou participar, e eu preciso saber a hora, eu preciso saber informações. E você não consegue abrir o post só. Você precisa entrar no Instagram. E aí, quando você vai ver, já passou vários minutos. Se você deixar horas e você não fez nada, nenhuma outra coisa, coisa até, tipo, não tô nem falando de produtividade, não, porque isso aí já é uma outra discussão, mas pra você mesmo, tipo, coisas boas pra você, necessárias, e você só tá ali. E muitas vezes você nem lembra depois do que você viu. É tão pobre que você. Às vezes tem uma coisa ou outra que te marca porque tem muito a ver com você, mas a maioria das coisas você só passou, sabe? Passou e não te acrescentou em muita coisa. Às vezes, tem, como eu falei, tem umas coisas que marcam, mas o que que você faz também com aquilo? Porque é um vídeo rápido, é uma imagem, é uma coisa. O que que aquilo te produz de tanto efeito? O que que aquilo te agrega também de conhecimento, né? Porque eu sigo algumas pessoas que falam sobre educação, que falam sobre inglês, que falam sobre coisas de fé enfim, que é até legal, é interessante, pode despertar alguma coisa que você não tinha pensado. Mas será que mesmo essas coisas que produzem algum efeito positivo, a gente consegue colocar em prática pela forma como isso é passado? Porque as redes sociais, elas não promovem conhecimento, elas promovem informação. E só que é informação o tempo todo, a gente é bombardeado. E aí até, tipo,
o lado de fora, né, que a gente tá na vida real, vamos dizer assim, é, a gente vive de uma maneira que a gente pega essa aceleração toda que as redes sociais produzem e coloca na nossa vida, nas nossas relações, e que é tudo pra ontem. A gente às vezes nem percebe que tá agindo assim, que a gente tá com uma ansiedade que a gente não sabe de onde veio, mas é porque a gente se acostumou a viver com esse ritmo de acelerado que é o que as redes sociais produzem. Aí você vê, ah, são só jovens. Não, os jovens estão muito entranhados nisso, né? Principalmente a minha geração já tá, mas a geração, por exemplo, da minha sobrinha, enfim, 14, 15 anos, que estão vivendo a adolescência agora ou até um pouco antes, mais jovens, 10 anos e tal, que já nasce com tela, é pior. É não saber o não, não saber colocar limite, não saber receber limite. Isso tudo por conta de todo um mecanismo que acontece que está introjetado. Mas mesmo assim, não são. Se você olha ao redor, não são só jovens, sabe? Meus pais, por exemplo, ou outras pessoas mais idosas que eu conheço, meus pais não são tão idosos, quer dizer, enfim, parentes. Mas pessoas, assim, bem mais velhas, de 80 anos já que usam celular e tal, sabe? Já tá. Essa dopamina é tão rápida que já começa a entrar, a pessoa aprendeu a usar ali e já coloca isso na vida cotidiana e vai, já tá acelerado e quer tudo pra ontem, enfim, isso tudo. E falei sobre isso mais no sentido de reflexão, de pra gente parar pra pensar mesmo, mas não só isso. Como que a gente pode mudar isso e tomar consciência nas relações, né, nos estudos, no trabalho, no que seja, e desacelerar e tentar não subverter, é, tentar, na verdade, e tentar subverter isso de uma maneira mais calma e tentando ser mais propositivo naquilo que a gente está fazendo e absorver mais as coisas do que, sabe, ser tudo aleatório e sem fundamento, sem agregar valor, tanto pessoalmente quanto dependendo da área profissionalmente, sei lá, às vezes até espiritualmente, porque às vezes a gente quer transpor essa velocidade até para questões, que no meu caso, talvez seja o caso de outras pessoas também. Ai, mas isso aqui não tá acontecendo, isso aqui eu não tô evoluindo, mas espera aí, não tem nada a ver, são coisas diferentes e a gente canaliza como se fosse a mesma coisa. Infelizmente, as redes sociais foram feitas para isso, mas a nossa vida não está adaptada a isso. Nosso cérebro não está adaptado a esse tipo de coisa. E nós também não somos robôs, máquinas, enfim, IA, sei lá. Mas é isso, pra gente pensar um pouco. Fiquem com Deus.